olhos. Fale com o Senhor, fale assim: Senhor, fale comigo essa noite. Apresente seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor, seus dilemas diante do Senhor. Qual área da sua vida você precisa de uma resposta de Deus? Qual área da sua vida você precisa de uma intervenção do Senhor? Coloca diante do Senhor o seu coração. Você que está na sua casa, coloca diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor. Hoje é dia de milagre, hoje é tempo de milagre. Oh Jesus, colocamos o nosso coração diante do Senhor e declaramos, Pai, que através da sua palavra o Senhor fale conosco essa noite, em nome de Jesus, amém? Olha o que está lá em Marcos capítulo 10, verso de número 27. Essa noite não é uma noite comum. Essa noite aqui não é uma noite comum. Não é comum você querer deixar o conforto do seu lar para estar na igreja. Não é comum você querer deixar os seus deveres, as suas obrigações que o mundo coloca como a sua agenda, para que você pare durante algumas poucas horas e esteja na igreja. Isso não é comum. Não é comum nós estarmos aqui em uma quinta-feira falando assim: Senhor, fale conosco. Não é comum. Então entenda que você não está em um momento comum na sua agenda. Você está em um momento onde Deus tem grandes coisas para a sua vida. Não, espera aí. Você está em um momento onde Deus tem grandes coisas para a sua vida. Tem crente para crer nessa palavra? Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua história. Deus tem grandes coisas para o seu ministério. Deus tem grandes coisas para você. Repete comigo: eu creio. Não, mas repete como alguém que crê. Eu creio. Olha para 2 ou 3 pessoas e fala assim: Deus tem grandes coisas para mim. Olha para outra pessoa e fala assim: Deus tem grandes coisas para você, em nome de Jesus, amém? Olha o que o texto diz: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: uau! Jesus, eu acho incrível como a Bíblia, ela por si só, ela fala conosco de uma forma incrível, quando a gente para, sabe, pensar um pouquinho na palavra. Parar e pensar um pouquinho naquilo que o texto está falando, logo a gente já consegue perceber a profundidade daquilo que Deus está falando. A Bíblia diz: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Tem gente que já pegou aqui. Tem gente que já sabe aonde vai parar aqui hoje. Tem gente que já sabe o que Deus vai fazer aqui essa noite. Tem gente que já sabe as promessas do Senhor para a sua vida. Tem gente que já sabe as promessas que o Senhor tem para a sua casa. Tem gente que já sabe as promessas que o Senhor tem para o seu ministério. Tem gente que já sabe que não vai voltar para casa da mesma forma que chegou. Tem gente que já sabe. Tem gente que já sabe o que o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo: é impossível para os homens, mas para Deus não é impossível. Tudo é possível. Tudo é possível. A Bíblia está dizendo: para os homens pode não dar, mas para Deus não tem não dá. Para os homens pode ser o ponto final, mas para Deus quem dá o ponto final é Ele mesmo. Deus está dizendo o seguinte para você essa noite: se todo mundo está dizendo que não dá, mas eu não falei nada, continua, persevera, avança. Deus está falando com homens e mulheres aqui essa noite: vamos avançar. Vamos avançar. Vamos viver promessa da parte do Senhor. Vamos viver palavra da parte do Senhor. Vamos viver o sobrenatural da parte do Senhor. Vamos viver uma intervenção do céu na nossa vida. Quem crê num Deus do impossível não para. Quem crê num Deus do impossível vive crendo que Deus é o Deus
do começo e do fim. Deus é Deus do começo e do fim. Deus é Deus que termina aquilo que Ele prometeu. Tem palavra de Deus na sua vida? Tem palavra de Deus na sua casa? Tem uma pergunta: tem palavra de Deus na sua vida? Tem palavra de Deus na sua casa? Deus é Deus que termina aquilo que Ele prometeu. Ele termina. Deus termina a promessa que Ele tem para os seus filhos. Deus termina a promessa que Ele tem para o seu casamento. Mas pastor, está tardando. Tarda, mas é no tempo de Deus. Tarda diante dos seus olhos, mas é do tempo de Deus. Deus termina a promessa que Ele tem na sua empresa. Deus termina a promessa que Ele tem no seu trabalho. Deus termina a promessa que Ele tem na sua vida. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma intervenção de Deus? Feche seus olhos, coloca diante dele agora. Provoca o mundo espiritual agora. Coloca diante do Senhor. Vai apresentando diante do Senhor. Vai colocando diante do Senhor. Vai apresentando diante do Senhor. É tempo de milagre, é tempo de resposta, é tempo da provisão do céu. É tempo de você provocar o céu. É tempo de você provocar a resposta do céu. É tempo de você sair por aquela porta crendo num Deus do impossível. Em nome de Jesus, você vai viver milagre. Veja, o texto está dizendo: Deus não mudou. Deus está dizendo: eu sou um Deus de milagre. E Deus não muda. Se Deus é um Deus de milagre, Ele não muda, por que a gente não vê milagre, igreja? Se Deus é Deus de milagre, por que a gente não vê? Se Deus é Deus do impossível, por que tem áreas na nossa vida que não vão para frente? Se Deus é Deus do impossível, por que tem áreas na nossa vida que parece que as coisas não rompem, parece que as coisas não vão para frente? De duas uma: ou você não está fazendo o que precisa ser feito, ou Deus não quer que você esteja nessa área. De duas uma. Agora preste atenção aqui. Existem situações que eu e você podemos mandar um decreto para o céu. Nós podemos mandar uma resposta para o céu, crendo que através de atitudes o milagre acontece. Através de atitudes a resposta acontece. Através de atitudes você fala assim: eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus de resposta. Eu creio num Deus de resposta. Agora, quando nós somos impactados por esse entendimento, não dá para agir de uma forma comum. Alguém que entende o Deus de milagre que carrega não age de uma forma comum. Alguém que entende o Deus de milagre que carrega não vive de uma forma normal, não vive de uma forma simples. Alguém que entende o Deus de milagre que carrega vive de acordo com o Deus de milagre que carrega aqui. Você já conheceu alguém que se moveu por fé, mas esse movimento de fé é beirando a loucura? Você conheceu alguém assim? Beirando a loucura, se movendo por fé, mas beirando a loucura. Loucura diante dos olhos humanos, mas obediência diante daquilo que o Senhor tem feito. Quando eu e você nós acreditamos que Deus é o Deus do impossível, a gente não coloca Deus na nossa caixa, a gente entra na caixa de Deus. A gente não coloca Deus no nosso molde. Nós entramos no molde de Deus. Agora, para entrar no molde de Deus vai exigir uma característica aqui, ó, presta atenção: mudança de mente. Repete comigo: mudança de mentalidade. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava na Arena da Baixada, Vini. Estava lá. Do meu lado direito estava o Arnold. Conhece o Arnold? Do meu lado esquerdo estava o pastor Matheus Piscini. De repente, a arena lotada, 42 mil pessoas. Eu nem pro Atlético torço, estava eu lá. O Arnold estava Atlético. Do meu outro lado, o pastor Matheus, que nem torce pro Atlético, estava lá, Atlético. De repente, 42 mil pessoas cantando de um lado, cantando do outro. Tô eu lá, Atlético. Eu nem canto pro Atlético. Eu nem canto. Mas eu fui contagiado pro meio. Eu fui contagiado por aquilo. Eu falei assim: eu estou aqui, não vou ser eu o único que não estou cantando. O problema é que quando a gente está na igreja e entende que Deus é um Deus de milagre, a gente fica parado, quieto. O problema é que quando a gente está na igreja diante de um Deus todo poderoso, a gente acha que fazer de qualquer jeito está bom para Deus.
O problema é que quando a gente leva essa influência para a nossa vida com Deus, a gente acha que Deus tem que operar dentro do nosso método. Não vai. Deus não vai fazer milagre dentro daquilo que você quer que Ele faça. Deus vai fazer milagre diante da sua obediência em viver milagre. Deus vai operar diante da sua obediência. Deus vai operar diante do entendimento que você emite para o céu, dizendo o seguinte: Deus, eu estou me movendo em obediência. Deus, eu estou me movendo em obediência. Preste atenção. Algumas coisas são importantes para a gente olhar aqui. Quer viver milagre? Quer viver respostas do céu? Quer viver intervenção do céu? Ande com quem tem fé. Não tem como a gente viver milagre andando com quem não tem fé. Não tem, não fecha, a conta não fecha. Não fecha. Por isso prepara, meu irmão e minha irmã, porque à medida que você quiser viver a intervenção de Deus na sua vida, intervenção de Deus na sua casa, Deus vai te afastar de gente, mas vai colocar gente na sua vida. Vai te afastar de gente que enfraquece a tua fé, e vai te aproximar de gente que te leva para o lugar, para o ambiente, para a hora do milagre, para o momento da resposta, para o momento do testemunho. A Bíblia diz que alguns amigos, vendo que Jesus poderia operar milagre, alguns amigos vendo que Jesus poderia intervir na vida de um amigo que era paralítico, a Bíblia fala que aqueles homens, eles tomam uma decisão, e a decisão foi levá-lo, o amigo que era paralítico, até Jesus. A Bíblia fala que quando eles chegam na sinagoga, tem muita gente na sinagoga. A sinagoga está tão cheia que é impossível eles entrarem. Agora só, olha só, presta atenção aqui. Aqueles homens estão carregando no meio do deserto um amigo. Um amigo, um adulto. Não é tão simples, não é tão fácil. No meio do deserto, não é tão simples, não é tão fácil. Eles chegam até a sinagoga onde Jesus estava pregando com uma expectativa. A expectativa era de milagre. A expectativa era de resposta. A expectativa era da intervenção do céu. A expectativa era de uma resposta do céu. Agora, quando eles chegam lá, a sinagoga não tem como entrar. Eles até tentam entrar, e essa história está lá em Marcos capítulo 2, logo no verso 1. Eles até tentam entrar, não tem como entrar. Agora, quem tem fé, meu irmão e minha irmã, não fica no meio do caminho. Quem tem fé não volta para casa com a mão abanando. Quem tem fé não começa ano e termina ano da mesma forma. Quem tem fé não começa a semana e termina a semana da mesma forma. Quem tem fé acredita no Deus que serve. Quem tem fé acredita que atitudes normais podem provocar uma resposta do céu. Aqueles homens estão ali, como tantas outras pessoas que estão. A sinagoga está lotada, tem muita gente ali escutando Jesus. Tem muita gente ali querendo usufruir daquilo que Jesus poderia entregar. Eles não conseguem entrar. Agora, eles não param no meio do caminho. A Bíblia fala que a ideia que surge é subir no teto da sinagoga, porque ninguém para quem tem fé. Ninguém para quem tem fé. Ninguém para quem crê em Jesus, e que a última palavra é de Jesus na sua vida. Eu estou pregando para quem tem fé aqui essa noite. Eu estou pregando para quem crê em milagre aqui essa noite. Eu estou pregando para homens e mulheres que não vão voltar para casa da mesma forma que chegaram. Eu estou pregando para quem crê. Está lotada a sinagoga, não tem como, Vini. Não tem como para quem não tem fé, mas para quem tem fé, opa, tem o telhado. Eles se posicionam, vão para cima do telhado. A Bíblia fala, tinham as telhas. Jesus está pregando, de repente, na frente de Jesus desce uma maca. E a resposta de Jesus foi: pela fé deles, seja curado. Pela fé dos amigos, seja curado. Tem milagre que você vive na sua vida, meu irmão, é só porque você está andando com quem crê em milagre.
Tem milagre que você está vivendo na sua casa, não é nem por causa de você, é porque a sua esposa não deixou de orar. Tem milagre que você está vivendo na sua vida, não é pela sua vida com Deus, é porque os seus pais. Senhor, eu entrego os meus filhos diante do Senhor. E eu creio que os meus filhos serão homens e mulheres de Deus. Tem milagre que você vive na sua vida porque você tem José no seu barco. Porque a Bíblia diz que Faraó prosperou de uma forma extraordinária em um tempo de crise. Não é porque Faraó era bom, era porque ele tinha José, um homem de promessa. Da mesma forma, se você carrega Jonas, a tempestade chega na sua vida, porque a Bíblia fala que Jonas era para ter ido a Nínive, mas por desobediência está indo para o outro lado, e o barco que Jonas estava quase está naufragando. Tem aqui uma característica: quando você anda com alguém que tem fé e obedece a promessa, você prospera no tempo da crise. Mas quando você traz Jonas, que foge da palavra, que foge da promessa, você traz a tempestade. Que o Senhor levante homens e mulheres com fé na sua caminhada. Que o Senhor levante homens e mulheres que te levem a viver milagres, que te levem a viver respostas, que te levem a lugar de provisão. Homens e mulheres que tenham fé, para te colocar no ambiente da promessa, amém? Quantas vezes na minha caminhada eu já tive devaneios em situações complexas da minha vida, mas sempre tive amigos que chegaram para mim e falaram assim: ei, vamos orar mais, não desistimos, vamos orar mais. Eu falei aqui de um tempo que nós fizemos um carreteiro para o Ministério de Louvor, mas nesse tempo a gente estava 4 meses sem almoçar, tomar café, era só janta, 4 meses. Estava lá no dia do carreteiro, todo mundo comendo dengue, mas a gente não comia. Mas isso hoje naturalmente não tem como. Mas éramos amigos, um olhava para o outro e falava assim: mas um dia vai dar, mais um dia vai dar, mais um dia vai dar, mais um dia vai dar. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu estou aqui para declarar sobre a sua vida: Deus vai fazer, 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 Deus vai fazer. Lipão, eu me lembro de uma situação complexa que estava passando, e eu me lembro que eu cheguei para o Lipão e falei assim: Lipão, como que você passou por isso, meu amigo? Tinha acabado de perder a mãe, tinha acabado de perder a irmã, em uma semana, Lipão, em uma semana, perdeu a mãe, perdeu a irmã. E eu olhava para o Lipão dando risada. Eu olhava para o Lipão na igreja. Eu olhava para o Lipão fazendo tudo que precisava ser feito. Eu olhava para o Lipão e a rotina dele sempre a mesma. Um dia eu olhei para ele e falei assim: Lipão, qual que é o segredo? Lá no Presidente Médici, lá naquele gabinete que entrava um, saía outro. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, é porque eu tenho amigos. Pastor, é porque o fulano todo dia me liga. Pastor, é porque o Beltrano me chama para tomar café na casa dele. Pastor, é porque eu estou sendo cuidado. Pastor, é porque eu tenho amigos. Pastor, é porque eu não estou sozinho. Ei, você não está sozinho. Você vai viver milagre. Você vai viver milagre. Você vai viver resposta. Não está sozinho. A fase pode estar difícil, mas você só está aqui hoje porque Deus enviou um homem e uma mulher de Deus para dizer: tem lugar de milagre em Florianópolis na quinta-feira. Tem lugar de milagre, tem lugar de resposta, tem lugar de provisão. Tem lugar onde nós cremos que Deus é Deus do impossível. Tem lugar onde nós cremos que Deus não mudou. Nós cremos. Ande com pessoas que têm fé. Amém? Quer viver milagre na sua vida? Busque uma atitude simples para a sua resposta. O milagre é com Deus. Repete comigo: o milagre é com Deus. Agora, Carlos, sempre o milagre está uma atitude possível. Repete comigo: sempre o milagre está a uma atitude possível. Aquele homem é paralítico, é impossível ele andar, mas a atitude possível é apresentar Jesus.
Os leprosos é impossível serem curados, mas estar com Jesus, um homem que por onde passava eles sabiam que o milagre acontecia, Luan, provocaria uma resposta na vida deles. O milagre, ele sempre está uma atitude que você pode tomar. O milagre, as respostas sempre estão a atitudes possíveis. Digo isso por quê? Porque a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. Está há 12 anos acometida de um problema, de uma enfermidade. 12 anos sem ter vidas, 12 anos sem ter uma rotina. Mas naquele dia ela resolve não ir atrás de um médico, porque ela já havia ido atrás de tantos. Naquele dia ela não resolve simplesmente ficar em casa olhando para a poça de sangue que todas as manhãs ela encontrava na cama dela. Naquele dia ela não resolve fazer mais do mesmo. Naquele dia ela resolve sair de casa. Mas o sair de casa não é para qualquer lugar. Sair de casa é para encontrar Jesus. Agora, quando ela chega no ambiente de onde Jesus estava, tem ali uma multidão. A multidão está seguindo Jesus. A multidão, Vini, está cercando Jesus. Mas a fala daquela mulher é um ensinamento para mim e para você aqui essa noite. Porque a fala daquela mulher foi a seguinte: se eu apenas o tocar. A fala daquela mulher não foi: olha, se ele tivesse 5 minutos de conversa comigo. A fala daquela mulher não foi: olha, se ele puder ir lá visitar minha casa e orar na minha casa. A fala daquela mulher não foi: olha, se ele olhar e saber o meu nome, ou então passar aqui do meu lado e saber o que eu estou pensando e olhar para mim. A fala daquela mulher foi: se eu apenas tocar, se eu fizer o que precisa ser feito, eu sei que a parte dele vai ser. Se eu fizer o que cabe a mim fazer, eu sei que Jesus não deixa ninguém sem resposta. Eu sei que Ele é Deus justo. Eu sei que Deus é Deus provedor. Eu sei que Ele não desampara os oprimidos. Eu sei que todo aquele que busca encontra. Eu sei que todo aquele que abre a porta, Ele entra. Eu sei que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu sei. Eu sei que se eu tocar, eu não volto para casa da mesma forma. Qual é a atitude simples que você pode fazer para o seu milagre? Qual é a atitude simples? Qual é a mensagem que você pode mandar? Qual é a ligação que você pode ter? Qual é a promoção que você pode colocar? Qual é o curso que você pode se inscrever? Qual é o passo que você pode tomar? Qual é o ambiente que você pode começar a frequentar? Quais são as amizades que você pode ser intencional? Qual é a sua atitude simples para o milagre que Deus vai fazer na sua vida? Abra os olhos, igreja, preste atenção, porque o milagre está à sua frente. A resposta está à sua frente. Acontece que nós relutamos, porque a resposta geralmente ela é muito óbvia, perto da complexidade daquilo que nós temos. A resposta às vezes é tão simples, Lipão, que a gente acha que não tem como ser Deus, não. Não tem como. É muito fácil. É muito simples. É muito natural. Deus é Deus sobrenatural, mas opera no natural. Deus opera no natural através do sobrenatural dele. É sobrenatural, eu e você estamos aqui essa noite, já falei sobre isso. É sobrenatural nós olharmos e encontrarmos na nossa história o cuidado de Deus, mesmo a gente não estando na igreja a vida inteira. É sobrenatural nós percebemos os mínimos detalhes da complexidade do nosso corpo, nos sustentando e nos mantendo de pé. Hoje mesmo eu postei um vídeo no meu Instagram, onde eu falei o seguinte, que a vida é um sopro. Só que a gente acha e sabe sobre isso, mas a gente não vive de fato acreditando que o amanhã pode não existir. Algumas segundas-feiras atrás, eu estava na igreja, como todas as segundas-feiras nós temos reunião lá em Curitiba. Os cultos de domingo, incrível, sobrenatural. A conferência das mulheres se aproximava. Então eu tinha várias reuniões naquela segunda-feira, Luan. Você estava lá. E eu passei a segunda-feira inteira na igreja. Eu cheguei às 9 da manhã, eu fiquei no almoço e saí às 4 horas da tarde. A Karen foi ao meu encontro.
Era 2h da tarde, porque a gente tinha reunião com o Ministério das Mulheres. Mas quando eu entrei no carro, ela olhou para mim e falou assim: amor, como é que está a tua agenda hoje? Eu falei assim: por que, amor? Porque eu não aguento, eu preciso ir para o hospital. Eu falei assim: como assim você precisa ir para o hospital? Eu falei assim: eu estou com muita dor e eu preciso ir para o hospital. Pois bem, então eu percebi que não era algo normal de fato, porque a Karen, para falar isso, não é tão simples. Fomos para o hospital. Começamos o dia celebrando aquilo que Deus tinha feito no domingo anterior. E terminamos o nosso dia internados num leito de hospital, com o diagnóstico da minha esposa no próximo dia pela manhã fazer uma cirurgia, fazer algo muito complexo, que colocaria em xeque até uma viagem próxima que nós tínhamos. A vida é assim. Por mais que eu e você nós relutamos, por mais que eu e você nós achamos que o amanhã vai existir, o amanhã a gente acha que vai existir, fato é que o amanhã está nas mãos de Deus. Na quinta-feira passada eu terminei o culto aqui, eu entrei no carro, estávamos indo para Curitiba. Logo eu recebi a mensagem de uma pastora dizendo que um dos meus melhores amigos estava na UTI. E quando eu olhei aquilo, até a Karen já me ligou, falou assim: amor, vai com calma, não precisa correr, está tudo aqui, mas ele está na UTI. Ele começou o dia normal, ele começou o dia em casa com seus filhos, ele começou o dia como um dia normal, mas ele foi dormir na UTI. Sabe, eu e você nós precisamos entrar em um senso de entendimento, de pensamento, em acreditar que Deus é Deus do impossível, mas não Deus do impossível para fazer amanhã, Ele pode fazer hoje. Deus é um Deus do impossível não para que você comece uma vida digna de um Deus do impossível no dia 1º de janeiro. Deus é Deus do impossível não para que você espere a segunda-feira. Deus é Deus do impossível para que hoje você se mova debaixo do Deus do impossível que você diz crer. Hoje Deus pode operar um milagre na sua vida. Hoje a transformação pode chegar na sua casa. Hoje a resposta pode chegar na sua casa. Se você crer, se coloque em pé. Eu quero orar pela sua vida. Você crê num Deus do impossível? Você crê num Deus de resposta? Sai do seu lugar, eu quero orar por você aqui no altar. Vem correndo, vem correndo. Ao som dessa canção, vem correndo. Eu quero orar por você aqui na frente. Mova-se por fé essa noite. Mova-se por fé. Mova-se por fé. Porque Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de resposta. Mova-se por fé. Pede licença para quem está do seu lado. Fala assim: eu preciso ir lá na frente. Eu preciso ir lá na frente. Eu preciso provocar uma resposta. Eu preciso. Vai colocando o seu coração diante do Senhor. Vai colocando a sua vida diante do Senhor. Vai apresentando áreas do seu coração. Coloca diante do Senhor. Vai colocando o seu coração. Vai colocando a sua família. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Vai apresentando o seu coração. É tempo de milagre. Eu nunca é tempo de resposta. Sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Vai falando com o Senhor. Apresenta o seu coração diante do Senhor. Qual é o dilema?
Qual é o dilema? Qual é o milagre que você precisa? Fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fala assim: Senhor, é essa área aqui que eu preciso que o Deus do impossível opere milagres. Eu preciso de resposta do céu. Coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Oh Espírito Santo, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Oh Espírito Santo, eu declaro um Deus de milagre, um Deus de milagre, um Deus de resposta do sobrenatural, de intervenção do céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um Deus de milagre, um Deus de milagre, um Deus de resposta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um Deus que opera milagres e respostas. Agora sendo liberadas, respostas sendo liberadas, milagres sendo liberados agora na área física, diagnósticos sendo mudados, transformados para a honra e glória do seu nome, pessoas em casa sendo impactadas pela glória do Senhor, pelo poder de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, milagre na esfera física. Jeová Rafa, o Deus que cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Deus que muda diagnósticos médicos, o Deus que opera milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo coração cansado, dê lugar à alegria no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que toda falta de esperança seja renovada pelo Deus que tem os nossos dias escrito na palma das suas mãos. Eu declaro em nome de Jesus que toda síndrome do pensamento acelerado dê lugar à paz de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que toda preocupação, o aprisionamento com o passado dê lugar ao Deus do presente, o Deus que cuida, o Deus de milagres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você pode, dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um glória a Deus. Volta para o seu lugar, cantando que o Senhor é um Deus que abre portas. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Declare, declare. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Faz raiva pro inferno, vai. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor, com muito louvor. Estenda suas mãos na posição de receber. Repete comigo: Senhor Jesus, eu viverei milagres. Repete comigo: Senhor Jesus, o Senhor é o único e verdadeiro Salvador.
da minha vida. Senhor Jesus, o meu coração é seu, a minha vida é para honrar e glorificar o seu nome. Ei, presta atenção. Tem alguém que fez essa oração aqui pela primeira vez? Você está aceitando Jesus pela primeira vez no seu coração? Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Pela primeira vez você está falando assim: Jesus, eu te aceito como o meu único e verdadeiro Salvador. Dá um tchauzinho. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alto, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Vem aqui na frente, você que está aceitando Jesus pela primeira vez. Vem cá, eu quero cumprimentar você aqui. Vem cá, você que está falando assim: Jesus, eu te aceitei como meu único e verdadeiro Salvador. Vem cá, vem cá, vem cá. Pede licença para quem está do seu lado. Vem aqui, você que você levantou a mão. Você falou assim: Jesus, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Pede licença para quem está do seu lado. Igreja, dá uma salva de palmas ao Senhor. Olha só. Pede licença para quem está do seu lado. Vem cá. Deixa eu te cumprimentar. Um novo tempo se inicia na sua vida. Agora você não está sozinha, Jesus está contigo. Em nome de Jesus. Você tem uma igreja com você agora. Amém? Querido, você pode celebrar o Senhor? Amém? Deus te abençoe. Tá bom? Olha só, nós temos declarado que ainda em 2025 viveremos milagres. Amém? E eu recebi um milagre aqui, um testemunho de alguém que passou, gente, em uma prova complicadíssima. Complicadíssima. Era impossível passar. Uma mãe cuidando do filho, tinha que estudar, uma médica, Luan, tinha que estudar no período da noite, mas à noite a criança acordava para mamar. Encorajada, começou a campanha, começou um propósito. 7 quintas-feiras, encorajada por uma amiga, pela irmã, encorajada pela irmã. Falei assim: olha, em 7 quintas-feiras o milagre vai acontecer. Lá de Rondônia, lá de Rondônia. Em 7 quintas-feiras o milagre vai acontecer. É isso que acontece quando alguém anda com quem tem fé. É isso que acontece quando alguém que anda com quem tem fé. A irmã disse: faz a campanha, porque a prova você vai passar. Domingo, fechou a semana, 7 semanas, domingo fez a prova, passou. Passou. É acaso? Não, é fé em prática. É fé em prática. Você pode celebrar o Senhor? Eu creio que você contará o seu testemunho ainda em 2025. Cadê você? Cadê você que vai contar o seu testemunho ainda em 2025? Você que está na sua casa, cadê você que ainda em 2025 vai contar o seu testemunho? Quem está participando da campanha de 7 quintas-feiras, levanta o braço aí rapidão. Quem hoje gostaria de iniciar um compromisso, não comigo, mas com Deus, de colocar a sua causa diante do Senhor? Levante seu braço aí no seu lugar. Você que está em casa, escreve aí no chat: eu quero. Você que hoje está iniciando um compromisso, não comigo, mas com Deus, de durante 7 quintas-feiras estar aqui orando, colocando essa causa diante do Senhor. Levante seu braço. Você que está participando, coloca diante do Senhor a sua causa. Deus é Deus de milagre. Coloca diante do Senhor. Eu vou dar alguns segundos para você apresentar diante do Senhor a sua causa. Qual área da sua vida você precisa de uma intervenção? Qual área da sua vida você precisa de uma resposta? Ô Jesus, eu declaro em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor é o advogado fiel. Eu creio que o Senhor é o justo juiz. Eu creio que o Senhor pode mover o coração mais duro, mais fechado. O Senhor pode mover aquilo que durante anos estava parado, arquivado. Eu creio que o Senhor pode mudar diagnósticos médicos. Por isso eu declaro em nome de Jesus, ó Deus, que aquilo que hoje está sendo apresentado diante do Senhor vai ser contado como um testemunho para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Se você crê, repete comigo: eu creio. Dá uma salva de palmas ao Senhor.
Você pode se assentar.